pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Perozin Mioto, diretora da Perozin Indústria Metalúrgica, e estamos aqui dando continuidade à nossa série Momentos da História, contando um pouquinho sobre todo esse legado, toda a história da Perozin Indústria Metalúrgica e as pessoas que fazem a Perozin Indústria Metalúrgica. Então nós estamos conversando com o seu Harry Perozin, meu pai, sócio também da empresa, e o seu Harry estava contando para nós a época do seu Antônio, que ainda estava lá em Sebrum morando, né? Que tinha lá a oficina onde ele fabricava ferramentas, funilaria, como diz o seu Harry, funilaria que fabricava ferramentas, fabricava carroça, fabricava o que precisava lá, né? Era um faz tudo realmente, né? E também auxiliava na parte de conserto de veículo que o pessoal precisava em função das atividades lá da região, né? Correto. Seu Antônio daí em Sebrum, dando continuidade, além de conserto e manutenção e fabricação de ferramentas e utensílios, chegou um período a necessidade de uma aquisição de um veículo. Então ele foi à procura de um veículo e ele encontrou na época um Chevrolet 1928. Ele negociou o carro. Chevrolet 28. Ele comprou o carro que estava parado há muitos anos e com os 4 pneus vazios. Para poder levar para casa o carro, ele desmontou os pneus, encheu de maravilha os pneus para poder levar o carro para casa para consertar. Isso é inédito também, mas é um fato. A partir desse carro, daí ele em Sebrum, ele passou a ser o taxista de Sebrum. Era o único carro que tinha lá na época, um automóvel. Então ele fazia as corridas quando tinha emergência, era ambulância, era tudo lá em Sebrum. Inclusive funerária também falaram, né? Ele levava os doentes para Concórdia, onde que tinha necessidade, e teve um período do tifo que morreu muita gente. Valeu. E aí ele levava para casa ou de volta essas pessoas falecidas, inclusive fazia até os caixão. Nossa Senhora. Era uma necessidade. Eu lembro um fato típico do Chevroletzinho 28, indo jogar futebol. O time de futebol não cabia dentro do Chevroletzinho. Aí eu pendurado nos estribos pro lado de fora, agarrado, para ir jogar futebol. Então são histórias. E na época não tinha estrada boa. Era tudo picada no interior, estradinha estreita, dificuldade muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a necessidade, quando ele começou a usar solda a oxigênio, que não existia outro tipo de solda para unir o ferro ao aço, surgiu a solda a oxigênio. O tubo de oxigênio, para ser carregado para soldar, tinha que ir a Porto Alegre. Não tinha aqui na região quem fizesse o trabalho de encher esse cilindro de oxigênio. Ele saía junto com o comerciante de lá, o seu Antônio Raganin, com um Chevroletzinho 48 ou 50 por ali, a gasolina, carregavam o caminhão de mercadorias produzidas pela agricultura em Sebrum, que era feijão, arroz e outros cereais, e levavam a Porto Alegre com o caminhãozinho, tudo estrada de chão. E o seu Antônio ia de carona, botava o cilindro de oxigênio em cima, para ir a Porto Alegre levavam 2 dias para ir e mais 2 dias para voltar. Então, se isso só para ir pegar, que nem por exemplo, vai ter a possibilidade de ter oxigênio para fazer solda, tinha que ir uma viagem de 4 a 5 dias. Era uma semana para ir e voltar para Porto Alegre. Uma semana para ir e voltar para Porto Alegre. Só de para pegar já, claro, aproveitava também daqui a pouco para ferramentas, alguma coisa desse sentido. Sim, ele já aproveitava a viagem, ele precisava mais alguma mercadoria, ou material, ou ferro,
parafuso, Já alguma coisa, fazia o rancho. já fazia o rancho e trazia todo esse material para poder trabalhar em Sedebrum, que não tinha comércio na região para poder sustentar. Até que Concórdia começou a se desenvolver. Isso. Com a entrada dos comerciantes Bortolini, Caetano Tchuqueta e mais tarde o Carlos Maneco. Aí começou-se a ter mais alguns produtos de origem. E mais facilidade de compra, né, para poder trabalhar, né? Para poder trabalhar. Porque imagina, para poder trabalhar, fazer solda, conserto, né, construir alguma coisa, precisa uma semana de um mês só para isso, né? Mas a parte de ferro, estrutura, não tinha aqui na região, tinha que vir de fora. Ou Porto Alegre, ou Curitiba, ou Passo Fundo, Erechim tinha alguma coisa, mas a maioria vinha de Porto Alegre. Ok. Então, e aí que época mais ou menos foi que o seu Antônio veio para Concórdia? em função dos filhos começarem a estudar e ter terminado o primeiro grau em Sedebrum, que não tinha mais escola, a necessidade era dos filhos estudar em Concórdia, que era o local onde que tinha... Centro de Concórdia, né, gente? Porque Sedebrum é interior de Concórdia, dá 14 quilômetros de distância? em torno por aí, disso, né? em torno disso aí. Então tinha que vir, todo dia vinha de Sedebrum a Concórdia. Que não tinha os carros que tem hoje, que não tem estrada aqui. Não tinha ônibus. E não tinha ônibus. Tinha que vir ou a pé, ou de bicicleta, ou a cavalo. Que eram as alternativas. Então, essa era a dificuldade. Daí, o seu Antônio resolveu vir para Concórdia, isso com o apoio do seu Fioravante Zago, que também era um taxista de Concórdia, e eram muito amigos, porque como o seu Antônio era taxista em Sedebrum, taxista, pode dizer na época, né? Sim, mas fazia atividade. Era o que ele fazia. Então ele ofereceu uma casa que ele tinha ali na rua Getúlio Vargas, que ele foi morar no centro. E ele cedeu essa casa. Inicialmente ele alugou a casa para a família. Sim. Então nós íamos morar em 1959. 1959. Em dezembro de 59 nós íamos morar para Concórdia. Ah, que legal. E daí se inicia toda uma outra etapa em Concórdia, né? Já conhecendo muitas pessoas daqui do centro da cidade, né? Porque eram pessoas que iam ou vinham e tinha, como o seu Antônio, ele tinha essa situação de sair muito de Sedebrum em função, inclusive, de trazer as pessoas para o centro da cidade, em função mais na parte de saúde, né? Muito nessa parte do hospital, farmácia, essa necessidade, né? Então ele conhecia muita gente que morava aqui no centro da cidade também. Né? Conhecia todo mundo na época, como era uma cidade pequena, o início do município de Concórdia. Então ele conhecia todo mundo, aí, os médicos, farmacêuticos. E como ele era muito querido, que era uma pessoa com uma simpatia, ele era querido por todos. Seu Antônio é uma pessoa que aonde eu falo, aonde eu converso, todo mundo lembra dele com muito carinho, inclusive, né, querendo fazer até favores, querendo dar até as situações, né, sem nada em troca, em função da história do seu Antônio. Então é um legado muito legal e a gente agradece a Deus por isso, né. Nós vamos encerrar esse vídeo nesse momento aqui e no próximo vídeo nós vamos contar então a história e a relação do seu Antônio e a família, que já tinha a família, né, feita em Concórdia daí, e as atividades da Perus Indústria Metalúrgica, ok? Ok.